Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos, né? Vamos tratar da primeira parte da aula sobre o regimento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Aí já fica mais legal, né? Nós passamos por aquela resolução, né? Que diz do regimento, o regimento a respeito dos órgãos de apoio, né? Técnico-administrativo do tribunal. E agora nós vamos conhecer, enfim, o regimento. Professor, por que regimento do tribunal? Regimento do tribunal seria uma espécie de código do tribunal. Uma espécie aí de regras que o tribunal faz com que seus servidores acabam seguindo, como também as pessoas que vão até o tribunal. Você que vai até o tribunal e requerer qualquer coisa do tribunal, existem regras específicas com relação a isso. Até regras relativas ao horário de funcionamento, regras relativas a como se portar numa sessão. Então, o regimento é um código que cuida, então, da organização do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. E vamos conhecer, é uma aula muito bacana, por quê? Porque aqui já tem várias regras e aqui são vários questionamentos que, como nós estamos fazendo desde o início, é sempre pergunta e resposta de acordo com o regimento. E aí, tem a primeira pergunta, né? Qual é a finalidade do regimento, né? Para que serve esse regimento? Eu já antecipei para vocês. Mas olha que legal, o regimento ele já pega e já diz para que ele serve. Então, no seu artigo 1º, ele já diz, olha, eu tenho a seguinte finalidade. Então, o regimento dispõe sobre o funcionamento do Tribunal de Justiça, estabelece competência de seus órgãos, regula a instrução de julgamento dos processos originários, dos recursos que lhes são atribuídos e institui disciplina de seus serviços. Olha que legal. Nós vamos falar, então, de funcionamento, nós vamos falar de competência dos seus órgãos. Poxa, professor, mas o senhor já falou. Não, eu falei dos órgãos de apoio técnico. Nós vamos falar, então, dentro do Tribunal de Justiça também existem órgãos. E nós vamos falar também como é que funciona a instrução e julgamento de processos dentro do Tribunal de Justiça. Mas percebe-se que o regimento trata disso, trata sobre o funcionamento, competência, instrução e julgamento do que envolve o Tribunal de Justiça. E é interessante que tem uma pergunta aqui muito legal, né? Quais são os tratamentos obrigatórios para os membros do TJ? Por quê? Porque você vai se deparar com um membro, que é o caso do desembargador, e o artigo 2º teve a preocupação de como que você deve tratar o desembargador. Como que você deve chegar e falar com ele e como que você deve escrever se referindo ao desembargador do tribunal. Lá no artigo 2º diz, o tribunal compete o tratamento de egrégio. Então, quando você vai direcionar um pedido, você não vai falar assim, excelentíssimo, nobre, desembargador do tribunal, é do egrégio Tribunal de Justiça. Então, quando você sempre vai se referir ao tribunal, e a palavra egrégio é sempre o quê? Egrégio Tribunal de Justiça. É no sentido disso, egrégio no sentido, como posso dizer, no sentido mais nobre da palavra, né? E aí, os integrantes, né, têm o título de desembargador, então você vai conhecer, os julgadores têm o título de desembargador. Então, o juiz de 2º grau, ele é conhecido como desembargador. E você trata esse desembargador com o título de Vossa Excelência. Sim, você vai chegar para os desembargadores e tratá-los como Vossa Excelência. Então é muito comum, né? Você estar lá no tribunal, chegar para conversar com o desembargador e se referir a eles como Vossa Excelência. E nas sessões solenes, toga e capa preta, com faixa azul de modelo uniforme, e em sessões de julgamento apenas capa. Então ele deixa bem claro que nas sessões solenes, aquelas que requer uma solenidade especial, às vezes uma posse de um integrante,
ou a questão de uma homenagem, aí os desembargadores usarão, além da usarão toga e a capa preta. E com a faixa azul, né? Então eles têm uma espécie de uniforme muito mais bonito. Agora, quando é apenas um julgamento, utiliza-se da capa, né? Quem nunca viu, né, a foto do Facebook do Joaquim Barbosa com uma capa, né, fazendo uma menção como se ele fosse um super-herói. Então é aquela capa que os desembargadores devem usar, né, no dia dos julgamentos. São, assim, questões formais, né? Vamos falar, então, da organização. A organização do tribunal vem previsto do artigo 3º ao artigo 9º, né? E como é que funciona a organização do TJ? Como que está estruturado essa organização do TJ? Então, o artigo 3º diz: o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, órgão supremo da Justiça do Estado, tem sua sede na capital e jurisdição em todo o seu território. Está dizendo, então, que o órgão supremo, dentre os vários órgãos existentes na Justiça da Bahia, o maior é o Tribunal de Justiça da Bahia. E ele, por ser o Tribunal de Justiça da Bahia, ele tem jurisdição, isto é, ele tem competência jurisdicional, ele pode agir com poder jurisdicional em todo o estado da Bahia. Então, ele é o Supremo. Professor, mas o Supremo que eu conheço é o Supremo Tribunal Federal, o STF. Sim, para o Brasil. Agora, com relação a juízes da Bahia, o Supremo o Supremo é quem? É o Tribunal de Justiça, ok? Quantos desembargadores existem no TJ? Aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque eu sempre acabo recebendo muitos e-mails, até às vezes e-mails meio assim, confesso que às vezes e-mails assim, tanto desgastantes. Por quê? Porque eu sempre falo que em questões de prova eu não arrisco. Questões de prova eu trato aquilo que está no edital. E no edital traz lá regimento. E no regimento que está, conforme no site, está com a atualização do site, diz lá que o Tribunal de Justiça compõe-se de 53 desembargadores. Professor, por que o senhor está querendo mencionar isso? Eu estou querendo mencionar porque, eventualmente, pode ser que este número tenha sofrido uma mudança. Pode ser que tenha sofrido uma mudança para menor ou para maior. Mas no seu regimento, é 53 desembargadores. Então, hoje, segundo o regimento do Tribunal de Justiça, contém 53 desembargadores. Como que eles vão trabalhar? Em 2 sessões cíveis e uma sessão criminal. Professor, como assim? Aí eu vou... Quando fala uma sessão cível, aliás, duas sessões cíveis, 2 sessões, então vamos botar aqui, cível e penal. Quando falam 2 sessões, então nós temos 2 sessões, A e B, e na penal tem apenas uma, que é no caso criminal, uma. E aí, o que acontece? Cada sessão vai ser constituída por 5, né? 5 câmaras. 3, 4, 5. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Então, nós temos primeira sessão, segunda sessão cível e a primeira sessão criminal. Cada sessão criminal vai ter uma câmara. Professor, por que tem mais, obviamente, câmara cível do que criminal? Porque a demanda de matérias é muito maior na esfera cível do que na esfera penal. Ainda bem, né? Se fosse o inverso, ia ser caótico o Estado lá. Então, por conta disso, mas por quê? O que tem a ver isso? Porque cada câmara pode representar um tipo de matéria. Por exemplo,
Pode ser que a primeira Câmara Cível represente matérias de direito agrário. Pode ser que a segunda Câmara Cível represente de direito público. Então, a divisão em câmaras é para você especializar a matéria. Mesma coisa penal. Nós temos a primeira Câmara, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta Câmara Penal, e aí, criminal no caso, e aí será dividido de acordo com a matéria, para poder ter um julgamento melhor. É muito melhor, diga-se de passagem, você especializar o julgador para cuidar de determinadas matérias que são muito comuns na região. Por isso, a questão da estatística, né? O que levou a essa organização são as estatísticas. Se as estatísticas demonstram a necessidade de maior número de julgadores na esfera civil, ali será. Deixar bem claro que a Câmara Criminal, desculpa, não é de 5, são três câmaras criminais, tá? São 3 câmaras criminais e não 5. Então, deixando bem claro, o Tribunal de Justiça tem 53 desembargadores, temos a seção civil, que são 2, e temos uma seção criminal. Nas seções cíveis são constituídas por uma câmara, aliás, 5 câmaras cada seção, e na criminal são 3 câmaras, ok? E aí eu deixo bem claro, né, cuidado com o número de desembargadores, porque pode ser que apresente ou não um número real, mas nós estamos lidando com regimento, tá? E aí você vai falar assim, mas professor, o senhor falou então que existem órgãos dentro do Tribunal de Justiça? Existe. Nós vimos os órgãos de apoio técnico, correto? Aqui nós vamos ver os órgãos do Tribunal de Justiça. Mas o Tribunal de Justiça não é um órgão? De certa forma é, mas é um órgão que também pode ser estruturado por vários órgãos. Então, o Tribunal de Justiça ele tem uma estrutura complexa. Então, o Tribunal de Justiça tem como seus órgãos o Tribunal Pleno, Conselho da Magistratura, seções de direito privado, direito público-privado, seção criminal, câmaras, turmas. Então, tudo isso aqui são aí os órgãos, né, do Tribunal de Justiça. Professor, nós vamos estudar cada um deles? Vamos estudar cada um deles, sim. Olha que interessante. Quais são os cargos previstos no regimento que se dá por eleição? Então, quais são os cargos que para você preencher esse cargo é só mediante eleição? No artigo 11, parágrafo 2º, diz o seguinte, que a eleição será realizada em escrutínio secreto, isto é, vai ser feito através do voto secreto. E aí, quais são os cargos que estarão nessa disputa de presidente, primeiro vice, segundo vice-presidente, corregedor-geral da Justiça, corregedor-geral das comarcas do interior? Então, percebam que esses são os cargos aonde os desembargadores deverão concorrer. Então, quando se falar como que se dá a escolha do presidente, do primeiro vice, segundo vice, corregedor ou corregedor das comarcas do interior, vai se dar mediante eleição, através do voto secreto. Aí você vai falar, tá, juízes podem se candidatar a este cargo? Juiz de primeiro grau pode? Vamos imaginar que eu sou um juiz de primeiro grau e quero me candidatar ao cargo de corregedor. Ou eu sou um juiz de entrância especial e quero me candidatar ao cargo aí da primeira vice-presidência. O regimento é bem claro, não pode. Por quê? O artigo 10 diz 5 desembargadores, não falaram juízes de primeiro grau, sim desembargadores. Então, 5 desembargadores ocuparão, respectivamente, os cargos de presidente do tribunal, primeiro, segundo, vice, corregedor e corregedor das comarcas do interior. Por que eu estou falando que o juiz de primeiro grau não pode concorrer? Pelo simples fato, e eu quero chamar a atenção, pelo simples fato de que no Ministério Público, dependendo do Estado, existe essa possibilidade do promotor concorrer ao cargo de procurador-geral. Aqui no Estado de Mato Grosso,
o procurador ele pode concorrer ao cargo de procurador-geral. Então, o promotor, lá de primeiro grau, ele pode tentar concorrer ao cargo de chefia do Ministério Público. Agora, chama atenção, para os juízes no estado da Bahia não pode. Aliás, nenhum lugar do Brasil é aceito. Somente desembargadores. Quais são os desembargadores que podem concorrer? Porque vamos imaginar, são em 53 desembargadores, certo? Só confirmar, são 53, isso. São 53 desembargadores. Pensam só, 53 desembargadores. Tem que ter uma peneira para... Quais são os requisitos para você poder concorrer a estes cargos, né? O artigo 11 diz: o presidente, os vice-presidentes e os corregedores são eleitos entre os desembargadores mais antigos. Então, em tese, só poderão concorrer os desembargadores mais antigos. E o mandato é de 2 anos, vedada a reeleição. Então, não pode reeleição. O mandato é de 2 anos, vedado aí a chamada reeleição. Questão ótima para cair em prova. Então, vou dizer qual que é o prazo no mandato de um presidente, vice, corregedor. 2, prorrogado por mais 2. Professor, o que são desembargadores mais antigos? São aqueles de idade ou aqueles antigos de carreira? É uma pergunta interessante. Por quê? Antes de responder essa pergunta, eu vou incluir essa. Existe algum requisito além do critério de antiguidade? Basta apenas ser antigo, acabou? Ou tem que ter mais algum critério? O parágrafo 3º do artigo diz: quem tiver exercido quaisquer cargos de direção por 4 anos ou de presidente, não figurará entre os elegíveis, até que se votem todos os nomes na ordem de antiguidade. Olha que interessante. O critério é que você não pode ter exercido nenhum dos cargos de direção por 4 anos. Então, você não pode ter sido, por exemplo, presidente e, de repente, corregedor, e depois querer concorrer a vice. Não pode. Por mais que você possa ser antigo, você tem um limite de 4 anos. Então, se você exerceu algum desses cargos por 4 anos, você não vai poder concorrer novamente, salvo se todos os nomes mais antigos estiverem esgotados, que é muito difícil. Todos já estiverem impedidos, todos já tiverem ocupados. Só se fosse um tribunal muito pequeno. No caso, com 53 desembargadores, é muito difícil essa hipótese ocorrer. E deixando bem claro aqui, eu grifei que é obrigatório a aceitação do cargo. Então, espera aí, se eu for votado, eu tenho que obrigatoriamente assumir o cargo. É o que o regimento está dizendo. Espera aí, eu não posso negar? Pode. O regimento fala que pode. A regra é que você é obrigado a aceitar, mas você pode sim recusar desde que antes da eleição. Então, antes da eleição, ele tem que recusar você participar da eleição. Ok? Outro ponto importante, só voltando aqui. Eu tenho que falar da antiguidade. O conceito de antiguidade, eu sei que eu botei no material mais à frente, mas eu vou falar, já antecipar. É quem está na carreira, tá? Antiguidade é o tempo de carreira, não é o tempo de idade. Antiguidade é diferente de velhice. Às vezes o sujeito tem, 65 anos, mas ele tem 20 anos de carreira. Então não quer dizer que ele vai poder concorrer com aquele que tem 30 anos de carreira e talvez tenha 60 anos. Então, por conta disso, antiguidade é tempo de carreira, tá bom? Outro ponto interessante, quem pode votar? Isso aqui é muito importante. Professor, pode votar para escolher, seus representantes, juízes e desembargadores? Ou somente juízes, ou somente desembargadores? A regra no Brasil inteiro
sua grande parte, é que somente os desembargadores acabam tendo aí o poder de escolher. Eu, particularmente, eu sou contra. Eu acho que deveria todos os magistrados votarem, que nem é no Ministério Público. Mas aqui não. Aqui segue uma tendência que é uma tendência tradicional. O parágrafo 1º diz: a eleição será realizada em sessão convocada para a 3ª semana do mês de novembro, com a presença de 2/3 dos membros efetivos do tribunal. Não havendo quórum, não havendo esses 2/3, considerar-se-á a sessão convocada para os dias úteis subsequentes até que se efetue a eleição. Então, resumindo, somente desembargadores que compõem o Tribunal de Justiça é que poderão votar. Então, juízes de primeiro grau não podem participar da eleição, nem como candidatos e nem como eleitores. Ok? Professor, foi lá apurada a votação, deu empate. E aí? Aí, parágrafo 5º. No caso de empate, considera-se-á eleito o desembargador mais antigo na carreira. De novo, é aquele que tem mais tempo na carreira, e não o mais velho, e sim o mais antigo na carreira. Senhor, vamos lá, vamos imaginar o seguinte: ocorreu a posse, aí o desembargador morreu, o presidente, ou foi afastado de maneira definitiva, enfim, aconteceu vacância no cargo, algum dos cargos. Como é que vai fazer quando o cargo estiver vago? Aí, o parágrafo 6º e 8º diz, traz essa solução. Vagando qualquer dos cargos referidos no artigo 10, realizar-se-á eleição do sucessor no prazo de 15 dias, para completar o tempo restante. Espera aí. O senhor está dizendo que a regra é que vai ter que ser feita uma nova eleição? Exato, a regra é essa. Ocorre que o parágrafo 8º diz o seguinte: o disposto no caput desse artigo e no parágrafo 3º não se aplica ao desembargador eleito para completar período de mandato inferior a 1 ano. Então, detalhe muito importante: este desembargador que vai cumprir essa espécie de mandato tampão, o que é o mandato tampão? É ele ser eleito para cumprir o restante do mandato, não vai proibir ele de participar de uma reeleição. Então, vamos imaginar o seguinte: eu sou desembargador, estou lá, tranquilo, de repente meu colega, o presidente, acaba falecendo. Convoca a reunião, convoca a eleição, eu sou eleito para cumprir. Vamos imaginar que eu tenho que cumprir faltando 4 meses. Vou lá e cumpro 4 meses, mas eu era o próximo presidente. Eu era o próximo, por questão de antiguidade. Eu vou deixar de participar? Vai ser vedada a reeleição para mim? Não. Aqui está dizendo de maneira justa que aquele que completa o mandato tampão, ele vai poder ir para a reeleição. Por quê? Porque ele não foi aquele sujeito que ficou de maneira originária. Então, aí não, por isso que fala, não se aplica o disposto, Só que detalhe, tem que ser período inferior a 1 ano, Período inferior a 1 ano. Então, eu tenho que completar o mandato tampão num período inferior a 1 ano. Se for mais de 1 ano, aí vai incidir as regras. Vamos falar então dos desembargadores, posse, como é que funciona tudo isso? Como se dá a posse desses desembargadores? O artigo 13 diz: os desembargadores tomarão posse perante o Tribunal do Pleno. Falei para vocês que Tribunal Pleno é um dos órgãos do Tribunal de Justiça. Então ali os desembargadores irão tomar posse mas é só lá? Não. Salvo hipótese de manifestação em contrário do interessado, a hipótese em que a posse
ocorrerá perante o presidente. Talvez o futuro desembargador não queira as pompas, né? não queira estar, né? Enfim, toda aquela festividade, ele não está interessado. Aí ele vai e acaba, enfim, tomando posse perante o presidente e não o tribunal pleno. Professor, o desembargador tomou posse. O que vai acontecer depois disso? Artigo 16. Nomeado e compromissado, o desembargador tomará assento na Câmara em que houver vaga na data da posse. Isso aqui é muito interessante. O desembargador, ele é chamado... Professor, mas como que a pessoa se torna desembargador? Eu sei que pode estar partindo dessa dúvida na sua cabeça. Existem 2 critérios aqui. Por critério de merecimento ou critério de antiguidade. Você se torna desembargador por questão de merecimento. Como merecimento, se você atinge aí os critérios de produtividade, de eficiência, de zelo na carreira, enfim, isso você vai acabar se tornando desembargador. Ou por antiguidade, isso é tempo de carreira. Você já está num tempo de carreira onde certas vagas são destinadas para o pessoal por antiguidade. Ou existe a possibilidade de você se tornar desembargador pelo 5º Constitucional, através do representante da Ordem dos Advogados ou do Ministério Público. Como assim? A OAB indica quem vai ser escolhido como desembargador e o Ministério Público também. Nessa situação, eu quero chamar a atenção de vocês. Nessa situação, eu quero aqui deixar bem claro que o desembargador ele é escolhido para ir na Câmara onde tem vaga. Então, se você for um juiz de longa data criminal e se vagou na esfera civil, você vai ter que ser juiz lá na esfera civil. Beleza? Aí você vai falar assim, poxa, professor, mas o cara lá, juiz, tantos anos na esfera criminal, ele vai ser desembargador na esfera civil, tem como trocar? Tem como fazer transferência? Daqui a pouco, vou tomar uma água e daqui a pouco eu volto, então, para a gente falar um pouco sobre transferência e permuta, tá? Até daqui a pouco. Voltando, meus queridos, transferência e permuta. Como eu falei para vocês, o que vai acontecer? O desembargador ele vai ocupar a vaga que tem no lugar onde tem vaga, né? Então, não é necessariamente no local onde ele deseja. E aí, a primeira pergunta: é possível a transferência entre câmaras? Então, aqui a questão já é a seguinte: eu sou da seção civil e eu sou da primeira Câmara. E eu quero passar para 5ª Câmara. Às vezes, na primeira Câmara é sobre direito privado, eu quero para a Câmara de direito público. Outra matéria que eu tenho um interesse melhor, me dou melhor com aquela matéria. Nessa situação, quando se fala em transferência, diz o seguinte: na ocorrência de vaga, o presidente do tribunal publicará um edital pelo prazo de 5 dias para que os desembargadores interessados requeram transferência para o lugar vago, devendo ser transferido o mais antigo. Olha que interessante. E se existe uma vaga lá no tribunal, o presidente ele tem que primeiro apresentar essa vaga para os desembargadores falar, não, eu quero esta vaga. Automaticamente irá o quê? A vaga antigamente ocupada por ele ficará livre. Então, o regimento tem essa preocupação de poder fazer a transferência. E se 10 pessoas quiserem, né, 10 desembargadores quiserem a mesma vaga, será transferido o mais antigo. O mais antigo, desembargador. Obviamente, não é o que tem mais tempo de carreira, no sentido, não, é o que é o desembargador que tem
mais tempo na vida como desembargador, o mais antigo. Então, o mais antigo tem prioridade. É possível a permuta entre as câmaras? Quando que é possível, né? Enfim, eu vou combinar com outro desembargador, vamos fazer uma troca. Permuta, troca, é possível? É possível. O parágrafo único diz: em casos de permuta, os desembargadores submeterão o seu pedido ao tribunal pleno para apreciação na primeira sessão subsequente. Então, os desembargadores que querem fazer a permuta deverão pedir para o presidente irá levar para o tribunal pleno, aonde o tribunal pleno, que é, enfim, composto por quase todos os seus desembargadores, irão decidir a respeito disso. Irá decidir se pode ou não pode fazer essa permuta. A transferência você vê que é muito mais fácil do que permuta, né? Mas é possível a permuta. Agora, pelo amor de Deus, não tem nada a ver permuta. Eu sou desembargador do estado da Bahia e quero permutar com o desembargador lá do Mato Grosso. Não tem nada a ver isso, tá? Permuta entre os desembargadores do tribunal. Essa permuta, isso, olha, gente, isso tem que ver quando é na esfera federal, nós estamos falando da esfera estadual. Esfera estadual não tem mais isso, né? Vamos supor, passo para juiz, aí eu passo para juiz na Bahia, juiz estadual na Bahia, aí converso com um cara do Mato Grosso e fala: cara, você não quer voltar para sua terra na Bahia? Eu volto para minha? Fazer uma permuta. Não pode. Se fosse federal, até tranquilo, mas estadual não pode. Matrícula e antiguidade. O que significa critério de antiguidade? Né? Aquilo que a gente já falou. O critério de antiguidade é, em primeiro lugar, antiguidade na carreira. Se ambos têm o mesmo tempo de carreira, aí prevalecerá aquele que tem mais idade. Ok? Até acho que deve ter surgido essa dúvida para vocês, né? Mas é isso. Primeiro, antiguidade na carreira. Depois, no caso de empate, a idade. Próximo. Suspeições e impedimentos. Como assim suspeições e impedimentos? Primeira coisa importante que eu quero falar aqui para vocês. Suspeição é diferente de impedimento. Por quê? Porque impedimento, você já põe assim: impedimento não pode, é impedido. É impedido, não pode. Impedido. Se ele participar, sabendo que é uma causa de impedimento, é nulidade do processo. Acabou, não pode, em hipótese alguma. Suspeição, não. Suspeição, isso é suspeito. Não quer dizer que é impedido. As causas de impedimento e suspeição estão previstas lá no Código de Processo Civil, no artigo 134 a 138. Importante que o juiz... Para que serve o impedimento e a suspeição? É para você garantir a imparcialidade do juiz. Por exemplo, você é o julgador. Seu inimigo está lá sendo julgado por você. Seu maior inimigo quebrou a imparcialidade. O juiz não vai ser parcial. Não será. Então, é dever do juiz sempre se declarar por impedido ou por suspeito. E essa regra vale para os desembargadores. E o regimento teve um cuidado em dizer: olha, aqui também temos impedimento e temos suspeição. Vamos conhecer como que funciona isso pelo regimento? Só deixando bem claro que o impedimento tem caráter objetivo. Não pode estar na lei, listado, não se discute. Já a suspeição, não. A suspeição ela tem um caráter relativo, é mais subjetivo. Quem pode alegar suspeição ou impedimento? Artigo 20. O desembargador dar-se-á por suspeito e impedido nos casos previstos em lei. E se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Então, o desembargador tem que fazer, ele tem que se dar por impedido ou por suspeito. Se ele assim não fizer, as partes deverão fazer. Então, você fala assim: tá, professor, mas
Dê um exemplo. Aqui no Mato Grosso deu o maior problema. Foi parar lá no CNJ. Um cara conflito de terra, tudo. Ele entrou com um recurso e falou, não quero que desembargador... Caiu com o desembargador e falou, não, eu não quero que esse desembargador julgue. Porque esse desembargador aqui é suspeito. Aí o desembargador falou, não, eu não sou suspeito, não. Você está me afrontando, eu não sou suspeito. E quando o desembargador nega, fala, não, eu não sou suspeito. Como é que funciona? Como que é o procedimento? Aliás, vamos conhecer primeiro o procedimento, né? A recusa de desembargador por suspensão ou impedimento será feita mediante petição assinada por procurador habilitado com poderes especiais, aduzidas suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas, seguindo-se o processo competente e regulado neste regimento. Então, a parte vai ter que demonstrar, através de uma petição, por que o desembargador é suspeito ou impedido. Porque o desembargador pode falar, não concordo com isso. Eu não concordo, eu não sou suspeito e nem impedido. Além do CPC, daqueles artigos que eu citei para vocês, existem outras causas de impedimento previstas no regimento? Existe. O artigo 21 diz, não poderão ter assento na mesma turma ou câmara. Como assim? Não poderão funcionar desembargadores na mesma turma ou câmara. Quem? Cônjuges. Então, se eu for juiz, a minha esposa for... se eu for juiz, se eu for desembargador e a minha esposa também é desembargadora, nós não podemos funcionar como integrantes da mesma câmara. Por quê? Porque pode haver aí uma situação de combinação de votos, né? Companheiros, parentes, consanguíneos, por adoção ou afins, em linha reta, enfim, parentes em geral, né? E colateral até terceiro grau. Quero chamar a atenção que, devido à decisão do STF com relação ao reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo, também entrarão na proibição. Então, se eventualmente um desembargador que tenha um companheiro, que também é desembargador, não poderão estar juntos na mesma turma ou câmara. Essa proibição é absoluta? Então, tipo assim, essa proibição de parentes integrarem, né, a mesma turma, a mesma câmara, ela é absoluta? Aí a resposta é não, porque o artigo 24 diz: os desembargadores que proferiram voto perante o Conselho da Magistratura não poderão figurar como relator do recurso interposto. Então, significa o seguinte, que, na verdade, essa proibição não vai valer com relação ao Conselho da Magistratura, tá? No Conselho da Magistratura, essa proibição não vale. Só vale para turmas ou câmaras. Próximo. Licença, afastamento, substituições, enfim, convocações. Aquela parte mais gostosa, né, do funcionarismo público. Como é que funciona isso para os desembargadores, né? Quais são os motivos para a concessão de licença? Quando eu falo assim, eu vou me licenciar, eu, desembargador, vou requerer a minha licença. Quais são os motivos que levam à licença? Paternidade, tratamento de saúde, motivo de doença em pessoa da família, repouso à gestante. São situações aqui que o artigo 25 traz, né? Então, é muito legal que a paternidade, nossa, professor, normalmente desembargador é muito velho para se tornar pai, né? Não vamos com esse preconceito. Às vezes, pelo 5º constitucional, acabam tendo desembargadores novos, né? Vamos pegar o exemplo aí da filha do Fux, que estava concorrendo, não sei como está a situação dela, como desembargadora do Rio, e a filha do Marco Aurélio, a filha do Marco Aurélio, que virou desembargadora do Tribunal Regional Federal pelo 5º. Ela é nova, uma pessoa nova, poderia ser gestante, né? Repouso à gestante. É mais comum isso aí com relação realmente aí
a pessoas pelo quinto, né? Porque normalmente quem acaba chegando à carreira de desembargador normalmente são pessoas que já têm uma certa idade, né? Para quem é direcionado o pedido de licença, né? Bem, a licença será requerida ao presidente. Você vê que tudo o presidente tem que cuidar, né? E aí tem que indicar o período da licença. Vem cá, o desembargador está licenciado. Ele pode exercer função jurisdicional? Eu estou licenciado. Eu posso ir lá no tribunal licenciado exercer função jurisdicional? Aí está aqui. O desembargador licenciado para tratamento de saúde não poderá exercer qualquer função jurisdicional ou administrativa. Então, essa regra só vale para aquele desembargador que está, enfim, licenciado por questões de saúde. Porque se eu estiver licenciado por questão de paternidade, por questão da mulher ser gestante, enfim, da desembargadora ser gestante, ela pode sim exercer função jurisdicional. Aqui é com relação a tratamento de saúde. O desembargador em férias poderá trabalhar? Vamos supor que foi concedido férias para o desembargador. Ele poderá trabalhar durante as suas férias? Artigo 32. O desembargador em férias poderá participar a seu critério, de sessões convocadas e sessão especial. Aí eu te pergunto o seguinte, esse desembargador está de férias. Cara, está de férias. Ele ainda vai trabalhar para participar dessas sessões. Ele vai receber por isso? Não, não vai receber por isso. Porque ele não é obrigado a trabalhar. Se ele faz é porque ele quer. Então ele não receberia um a mais por conta disso, né? Tanto que o artigo 33 diz, o desembargador que se afastar em virtude de férias ou licença poderá, salvo contraindicação médica, proferir decisões em processos que antes da licença lhe haviam sido conclusos para julgamento ou tenha recebido seu visto como relator ou revisor. E aí, o desembargador que se afastar por período de licença ou férias, tal, e aí fala que ele pode trabalhar, né? Aí tá. O desembargador que tenha trabalhado durante o período de férias, será compensado? Será remunerado? Artigo 35. O comparecimento de desembargador nas hipóteses previstas nos artigos anteriores desse regimento não acarretará qualquer compensação quanto ao período de férias ou de licença. Então não vai, porque eu trabalhei nas férias, vou ganhar mais um dia. Não. Não tem. Na boa, você acha que ele vai querer trabalhar? Claro que não, né? Não está nem recebendo por isso. Quais são os motivos legais para o afastamento e seu prazo? Então, aqui entra a questão de afastamento. Aqui não é de licença. Aqui é de afastamento. Então, primeiro, você vai ser afastado, o desembargador vai ser afastado por 8 dias consecutivos, primeiro, por casamento. Casou, 8 dias consecutivos. Falecimento do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Você percebe que a sogra não entra aqui, tá? A sogra entraria no caso, talvez, da licença, mas se a sogra falecer, não está pela lei, tá? Outra coisa muito importante, que o afastamento não vai fazer com que o desembargador perca os seus vencimentos e vantagens. E detalhe muito importante, o desembargador, ele pode, olha que legal isso no Tribunal da Bahia, né? Ele pode ser dado afastamento para ele frequentar cursos ou seminários de aperfeiçoamento ou estudos a critério do Tribunal de Justiça pelo prazo máximo de 2 anos. Olha que massa! Imagina você, desembargador, lá no Tribunal de Justiça, resolva fazer um doutorado nos Estados Unidos. E se você conseguir isso, né, perante ao tribunal, você pode ficar 2 anos estudando lá nos Estados Unidos, se aperfeiçoando, recebendo do Tribunal de Justiça. Interessante, eu acho isso muito bom. Você pode estar achando com a maior cara assim, e o servidor, professor? Gente, eu não sei. O servidor, quem vai dar a aula sobre a questão dos servidores em si, é o outro professor. Mas é legal, né? Você poder ter essa possibilidade.
prestação de serviços à Justiça Eleitoral para exercer presidência de órgão de classe. Como assim órgão de classe? Nós temos a presidência, né? Nós temos a questão da associação dos magistrados, né? Cada estado tem a sua associação e tem a associação nacional. Então, por conta disso, se ele exercer uma função de presidência desse órgão, ele vai ser afastado, mas sem prejuízo da remuneração. E aí, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Fantástica, 10. Quer continuar assistindo essa aula e muito mais? Detalhe, legislação específica completaço para o Tribunal de Justiça da Bahia, você encontra aqui no LA Concursos. Falando nisso, nós temos duas opções de cursos online focados 100% de acordo com o edital aí, que eu tenho certeza que vai fazer a sua diferença. Primeiro curso é para o cargo técnico judiciário, área para o escrevente, área jurídica, e também para o cargo técnico judiciário, área administrativa. R$ 220, ou seja, R$ 22 por mês aí, menos de R$ 1 por dia, você vai ter o melhor custo-benefício da internet. Tá certo, meus amigos? Convido você, acesse nosso site, laconcurso.com.br, que eu tenho absoluta certeza que você não irá se arrepender. Tchau, tchau.